Seja muito bem-vindo você a mais um episódio do Resenha Esportiva. Meu nome é Rafael de Quevedo, estou aqui com meu parceiro Carlos Souza para mais um episódio, o 20º episódio 2.0 deste podcast que é o Resenha Esportiva. Então já senta ali o dedo no like, compartilhe com seu parceiro, com a sua parceira gremista, colorado, enfim, compartilha para geral, para a gente poder conversar a respeito hoje, falando sobre as derrotas da dupla Grenal diante do Santos e do Fortaleza e a excelente vitória, para mim, o jogo do ano, o melhor jogo do ano do Internacional foi contra o Bolívar na última terça-feira, e a gente vai falar tudo a respeito disso, mas antes a gente quer o seu palpite para os jogos, tá? O Internacional joga contra o Flamengo no Maracanã, sábado às 6h30 da noite, e o Grêmio joga na Arena do Grêmio contra o Cruzeiro, 7 horas da noite no domingo, e a gente quer o seu palpite. E vamos embora pro episódio número 20 do Resenha Esportiva. O Grêmio foi na Vila Belmiro jogar contra o Santos e o Santos conseguiu calar a minha boca. Diego Aguirre também conseguiu calar a minha boca, porque o meu palpite era simplesmente 3-0 o Grêmio, porque eu não via o Santos fazendo enfrentamento diante do time gremista. Só que, cara, o jogo foi muito feio mesmo, de assistir. Foi duas equipes bem burocráticas no modo de dizer, né? Com pouco avanço ofensivo. O Grêmio até um pouco mais com posse de bola, tentando mais as jogadas, mas o Santos foi muito mais feliz na jogada, e o segundo gol foi reflexo do que a gente está falando do Grêmio nos últimos tempos. Um time completamente desfocado em campo, e a gente obviamente vai mostrar para vocês os gols da partida, mas vamos comentar aqui a respeito de Grêmio 1, Santos 2 na Vila Belmiro. Então, o Grêmio foi até a Vila Belmiro, né, enfrentar o Santos. Eu também acreditava que o Grêmio voltaria com 3 pontos, ou com no mínimo um empate de lá. Infelizmente não foi aí, né, o resultado que o time do Grêmio esperava, mas para mim aquele último gol ali, até agora eu não consigo entender direito como que jogador profissional consegue falhar daquele jeito ali, cara. Porque, cara, na várzea tu não vê acontecer isso. Ou se acontece, quem falhou ali tão cedo não aparece mais dentro do campo. Pode ter certeza. Assim, os caras achar que a bola vai pra fora antes da bola ter saído, sendo que a bola tava fazendo uma curva ainda, sabe? É uma coisa assim, pra mim, que não tem explicação. É realmente uma coisa absurda, assim, que talvez, que eu acho que tão cedo a gente não vai ver de novo. Mas que infelizmente o Grêmio deixou, né, nesse caso aí, 3 pontos lá, ou 2 pontos, né, se terminasse 1-1, o Grêmio ia trazer um ponto de volta, mas deixou então 3 pontos lá na Vila, que o Santos estava na zona do rebaixamento, ainda segue, né, mas conseguiu aí agora dar um fôlego maior, e o Grêmio perdeu uma chance de colar ali no pelotão da frente. Agora mesmo com o jogo atrasado, ele ainda não consegue buscar o Palmeiras, porque o Palmeiras também venceu o Cuiabá fora de casa. Então, realmente, assim, torcedor gremista sabe que quando vai jogar fora de casa, o retrospecto recente, pelo menos, não é bom. Não ganhou do Vasco, não ganhou do Goiás, agora perdeu pro Santos. Então, assim, dentro de casa, o Grêmio é um time que se impõe, que não se intimida. Claro que perdeu pro Botafogo em casa também, não venceu o próprio Fortaleza em casa, mas nos últimos jogos vem se impondo muito dentro de casa. E fora de casa até começa ali bem, né, esboça algum tipo de domínio no jogo. O Grêmio até sai ganhando contra o Santos, mas toma a virada depois, muito em função da entrada do Soteldo, que deu as 2 assistências. Sim. Que jogador, né, tava ali escanteado com o Paulo Turra. Depois ele até comentou que não partiu dele, né, afastar o jogador. Então ele retorna ao time agora. Depois que ele entrou, o Santos realmente foi outra equipe. Ele consegue achar o primeiro passe ali, que um chute cruzado que o Grando não consegue defender. E no segundo gol aí foi uma falha de todo mundo, né? Então, eu acho que ficou muito ruim essa derrota pro Grêmio. Para o jogo agora do final de semana, o Grêmio fica na obrigação de vencer para não descolar muito ali do pelotão da frente. Porque a gente sabe que pro Grêmio ficar no G4 já seria uma grande façanha.
ficar entre os 4 primeiros. Onde tem o Botafogo, que é uma grata surpresa, né? Palmeiras, Flamengo, o próprio São Paulo, Atlético Paranaense, tem muitos elencos bons e que não foram montados esse ano, que nem foi o Grêmio. O Grêmio montou o time esse ano. Então, assim, se o Grêmio conseguir ficar no G6, eu acho que, assim, tá de bom tamanho. Porque, assim, é um time que foi montado recentemente, foi montado esse ano. Tem o acréscimo, claro, do Soares, que é o diferencial da equipe. Mas, assim, cara, o time é um time bom. Em casa vai muito bem, mas fora de casa ainda tá devendo muito. Então eu acho que agora, principalmente esses jogos que não teve o Kahneman, eu acho que o sistema defensivo deixa muito a desejar. Até nesse jogo contra o Santos, né, o Vila Sante também não jogou, que eu acho que também faz diferença, porque ele é um dos caras que mais marca no meio de campo do Grêmio. Então, realmente, o Grêmio, mais uma vez, deixou a desejar no campeonato e vai ter que recuperar esses pontos agora em casa contra o Cruzeiro, que é um clube que está ali, né, na zona intermediária da tabela, mas se o Grêmio também não vence ou chega a perder, já é mais um time que o Grêmio vai ter que se preocupar, porque já vai encostar também no grupo da frente. Então, eu acho que esse jogo do final de semana aí é fundamental para o Grêmio retomar a vitória. Ele realmente tem jogado bem em casa, o problema maior é fora de casa, mas não pode deixar passar essa oportunidade de pontuar em casa contra o Cruzeiro. Eu acho que o Grêmio começa a jogar um pouco mais sua corda esticada. E a gente estava comentando isso há uns 3 episódios atrás. Né? O problema do Grêmio estar vindo jogando uma bola meio quadrada desde o jogo do Bahia, né, na classificação lá do Sim. 1-1, eu acho que é por causa disso. É por causa dessa corda esticada. Só que o Grêmio, taticamente, mudou muito. Porque o Grêmio vinha jogando muito bem no 3-5-2. E o 3-5-2 era bom porque tem laterais que são ofensivos e não defensivos. Sim. A partir do momento que tu volta para um 4-3-3, eu preciso de um apoio muito mais defensivo dos meus laterais, certo? Aí, Reinaldo e Fábio, esquece. Que é o que a gente estava comentando antes. O Fábio, ele é muito mais apoiador ofensivo. O Reinaldo também. O Reinaldo, pra mim, nem marca. O Fábio também não Ele marca nem ninguém, marca. os dois não marcam ninguém. O Fábio não marca. Ele deixou toda a marcação dele lá no Manchester, porque depois ele não marcou mais ninguém, entendeu? Ele esqueceu lá. Acho que ele deixou no Botafogo ainda. Deixou no Manchester Botafogo. Ele Ele já não já foi deu tão uma, ofensivo, ele deixou no Botafogo. É. Não, perfeito. Mas assim, são dois laterais, porra, muito bons ofensivamente. Defensivamente, são muito precários. Principalmente o Reinaldo. Pra mim, o Reinaldo defensivo, cara, é uma avenida. É uma avenida. E a gente viu isso no jogo contra o Santos agora. Sim. Por mais que o Grêmio estava ganhando de 1-0, né? Porque o Santos vai lá e vira. Mas a avenida, o corredor esquerdo defensivo do Grêmio estava todo aberto. Entendeu? Por quê? Porque ele não é um cara defensivo. Né? E daí a gente tem jogadores como, por exemplo, o João Pedro, Bitelo, Ferreirinha, né? Até mesmo o Iturbe, que foi contratado, não sei, de repente só para treinar, mas Faz bastante gol no treino, inclusive, não, né? no treino é sensacional, né? O YouTube. Mas assim, mas só que são jogadores ofensivos, entendeu? Beleza, né? São atacantes, mas só que com um 4-3-3 funcionar redondo, os meus pontas precisam vir cobrindo também, né? Claro. Defensivamente, para não poder subir o lateral adversário, para não subir o ponta, para também, né, moldar o time defensivamente. Assim como grandes 4-3-3 fizeram e fazem até hoje. Só que esse 4-3-3 de hoje não vai adiantar. Né? Esse 4-3-3 que o Renato tanto quer não vai funcionar antes como funcionou em 2017. Por quê? Porque tinha jogadores que contribuíam muito ofensivamente. O Cortez marcava em 2017. Exato, cara, exato. Mas só que a gente tinha o Fernandinho, que também marcava, que também vinha ajudando. O Ramiro, Luan, né, que era junto, volante, jogava aberto. A gente tem hoje jogadores muito mais ofensivos. Por isso que o 3-5-2 funciona muito. E o 3-5-2 parece que é algo recuado, mas não é. Não. Né? Ele é muito mais ofensivo, mesmo. Às vezes. E, enfim, o Grêmio acaba errando nisso. Pra mim, erro total do Renato. Tá? Por mais que eu goste muito do Renato, mas eu acho que a gente precisa ponderar algumas coisas. E pra mim ele tem total culpa nisso, porque ele poderia muito bem seguir no 3-5-2. Ele poderia achar peças, né? Tem o Luan, tem o Ferreirinha,
tem o João Pedro Galvão agora que chegou, tem o Lucas Pessosi, né, dos jogadores pontas. Não veio o Michael, mas veio, né, recheou de pontas, né? Mas poderia seguir num 3-5-2, num 3-4-3, né? Por quê? Porque o Grêmio jogou muito melhor assim, e ele se defendia muito melhor. Agora, meu, pode colocar Kahneman, pode colocar Rodrigo Eli, mas só que, velho, os meus laterais é o problema, não sabe marcar. Eu particularmente gosto do esquema com 3 zagueiros. Eu acho que tu precisa ter pelo menos um deles que tenha um passe, né, qualificado. Eu acho que desses, né, talvez o Bruno Alves, o Rodrigo ele ainda vi muito pouco, mas ele arrisca sempre um lançamento, uma jogada, né, de profundidade. Mas assim, cara, enquanto o Grêmio tava jogando com 3 zagueiros, tava dando certo. Mas o Renato comentou, né, que ele prefere o jogo com, né, com 2 pontas de velocidade, Sim. porque ele gosta do 1 contra 1, né, num espaço ali de contra-ataque, enfim. Ele gosta dessa jogada de 1 contra 1 e ele acha que o Grêmio tem essa vocação, né, de atacar, de ir pra cima do adversário, de se impor. Mas, cara, o esquema com 3 zagueiros, ele não quer dizer que o time vai ficar mais retrancado. Até porque os alas, cara, eles viram quase que, né, atacantes pelo lado ali. Porque o Reinaldo chega na frente, faz gol, dá assistência. O João Pedro também já fez gol atuando, né, por essa faixa de campo. Daí tu tem 3 volantes bons, tu tem o Vila Sante, tem o PP, tu tem o Carbajo, qualquer um dos três dos três que tu colocar ali nesse esquema também tem dado certo. Foi nesse esquema, inclusive, que o Vila Sante teve a fase mais artilheira dele no Grêmio. Porque o quê? Tu protege bem a zaga com os 3 zagueiros e os volantes também têm mais liberdade. Se tu tem só 2 zagueiros, o volante não vai subir tanto assim. Então, com 3 zagueiros, tu consegue proteger bem só pelo fato de tu ter 3 zagueiros. Tu ainda tem os 2 laterais que sobem bastante e quando precisar eles também vão recompor. Tu ainda vai ter 2 volantes e 3 jogadores na frente que vão ficar mais soltos. Então é um sistema que eu vejo que deixa o time muito equilibrado. Porque tu consegue manter ali com os 3 zagueiros na defesa, 2 volantes que marcam, mas que também conseguem sair mais pro jogo, e os laterais são livres para atacar também. Então, assim, eu não sei, eu não teria trocado de esquema, principalmente depois que o Grêmio trouxe mais um zagueiro, né, um zagueiro bom. Tem o Jeromel, que eu acho que deve voltar, né, porque eu já não sei mais se vai voltar ou não, não fica relacionado. Joga tudo que é jogo treino, mas não aparece em nenhuma lista. O Kahneman que teve a lesão na mão, então agora ele também deve retornar em breve. Então aí são 3 zagueiros bons. Mas ele ainda vai continuar Eu um acho que pouco vai em ficar mais um tratamento tempo, ainda, né? Aí tu ainda tem o Bruno Alves, que até pouco tempo era titular. Então, assim, são no mínimo 4 bons zagueiros que o Grêmio tem. Tu poder jogar com 3 tranquilamente. Quando tu não tiver um deles, tu vai ter um que também vai ser tão bom quanto. Tu tem os laterais que apoiam bem, o Cuiabano também é muito bom no apoio, também deixa um pouco a desejar na marcação. O João Pedro, a melhor fase dele no Grêmio foi também jogando nesse esquema. Então, assim, é um esquema que todo mundo rende mais, sabe? Então, não sei por que realmente o Grêmio abriu mão desse esquema. Só pode ser pelo gosto do Renato mesmo, porque as peças estavam se encaixando no esquema. O Kahneman tinha liberdade também de sair, de dar bote lá em cima, que é algo que ele faz bem. Vai lá, mata o contra-ataque, faz uma falta ali. Mas assim, Vila Sante foi a melhor fase dele. O PP estava machucado, mas o Carbajo também não estava comprometendo, longe disso. Bitel estava muito bem. Cristaldo muito bem também. E o Soares estava fazendo gol. Agora o Soares já está aí quase mais de um mês sem fazer gol. Claro que não foi só por causa da troca de esquema. Mas assim, o time depois da troca de esquema decaiu muito, sabe? Até no jogo contra o Botafogo aqui na Arena ainda tava aquele esquema. E o Grêmio tava jogando bem. Pô, o Grêmio teve inúmeras chances contra o Botafogo em casa. E tava jogando com esse esquema ainda. Aí depois o Renato troca o esquema. E foi mais ou menos ali, eu não lembro exatamente qual que foi o jogo que ele fez a mudança. Mas assim, foi logo ali perto do jogo contra o Bahia. Que foi onde o Grêmio estava em segundo e agora começou a despencar aos poucos na tabela. Vai lá, perde pro Vasco, não ganha do Goiás, né? Faz o gol lá nos acréscimos, senão ia perder também. Perde pro Santos. Então, assim, o time do Grêmio ficou muito mais vulnerável. Não tem criado tantas chances assim. Embora tenha ali mais o Ferreirinha, que, né, ataca bastante, vai pra cima, é bom no 1 contra 1. Mas o time no todo não tá rendendo que nem antes. Então eu acho que o Renato poderia rever isso, porque o rendimento da equipe claramente caiu bastante. Então eu acho que ele deveria dar uma repensada aí,
tem zagueiros bons, né, para atuar nesse esquema. Então eu acho que daria pra. Pode ser daqui a pouco no meio do jogo. Ah, tô aqui, tá 0-0. Cara, tira um atacante, bota um zagueiro e libera os laterais só pra ver. Faz um teste, porque tava dando certo antes. Não é uma coisa nova que ele vai tentar agora, assim, de. Sabe, eu vou testar aqui pra ver se vai dar certo ou não. Cara, ele já tava treinando com esse esquema, tava dando certo, e ele trocou porque ele não gosta muito desse esquema. Daqui a pouco ele entende que o time pode ficar muito defensivo. Mas a gente tava vendo na prática que não era assim. O time tava jogando solto, Não, o time tava os jogando laterais bem chegavam mesmo, com tava jogando muito muita bem. facilidade Sim. na frente. O Reinaldo faz gol no São Paulo jogando nessa posição. Quando ataca com 7. Exato, então assim, e os zagueiros também podem sair mais. E os próprios atacantes já ficam, né? Eles não vão tanto porque eles sabem que o zagueiro também pode construir pelo lado. Então tu fica mais preocupado com a marcação e aí que começa a surgir os espaços. O Grêmio tem um bom toque de bola, né? O Bitelo é muito bom, o Cristaldo, o Soares. Então eles conseguem ter esse toque de bola curto, que é onde o Grêmio estava achando os espaços antes. Mas daí o Grêmio abriu mão desse esquema e realmente o rendimento da equipe caiu bastante. Caiu bastante. Deixa eu comentar também rapidinho sobre algumas coisas que vem, né, repercutindo na semana, que é também até mesmo as falas, né, do erro infantil, dos jogadores precisando acordar, da fila anda, né, então são coisas que provavelmente pode pegar um pouco até mesmo no emocional do time, querendo ou não, né, então é bom ter cuidado às vezes, né, até mesmo com que se pensar, né, a respeito disso. Por quê? Porque às vezes pode acabar estruturando uma forma psicológica nos jogadores, pode acabar afetando um pouco no jogo dentro de campo, porque querendo ou não trocou de técnico, mas trocou o esquema. Então o time tem que se moldar a isso. Provavelmente os jogadores estavam muito mais adaptados a jogar no 3-5-2 do que no 4-3-3. Então isso pega muito no psicológico de alguns jogadores que não estão se adaptando nesse 4-3-3. Então, obviamente, né, ainda mais com esse peso do chefe falar, né, que ó, a fila anda, o grupo tá grande, que ele falou, né, que o grupo tá mais recheado, enfim. Então, tipo, algo eu acho, né, que ele está querendo contar, está querendo expressar que pode haver algo a mais, mas só que ainda não foi, de repente, questionado, não teve a liberdade de falar, sabe? Mas eu tô achando meio nas entrelinhas, assim, sabe? Sim. Se é com um jogador específico, se é com os 2, 3 específicos, sabe? Mas eu tô achando meio que dá pra ter várias linhas de pensamento nisso, entendeu? Se é algo que os jogadores têm que se adaptar no estilo de jogo que ele realmente quer, ou tem jogadores que estão tão focados em ir embora que não conseguem mais jogar aqui e ter o rendimento de antes, enfim. Nada para se criar crise, eu acho que não tem nada que se criar crise. O Grêmio está muito bem, concordo com o Renato, mas estava melhor. Estava muito melhor. E essa queda que a gente tanto fala do Botafogo, porque o Botafogo vai ter queda, o Botafogo não teve queda ainda, o Grêmio tá tendo. Então, é melhor abrir o olho nessa queda do próprio Grêmio do que esperar uma queda de Botafogo ou esperar uma queda até mesmo de Palmeiras, enfim. Não, tem que abrir o olho porque o Grêmio desceu muito seu rendimento. Só pra gente comentar aqui a respeito, em questão de finalizações, o Grêmio só chutou mais contra o Vasco, depois do jogo do Bahia. E eu fui procurar isso daí pra gente poder comentar a respeito. O Grêmio só chutou mais a gol no jogo contra o Bahia. E o Grêmio vem de quantas vitórias nesses jogos entre Bahia e agora do Santos? Fora não ganhou nenhum. Ganhou 2, se eu não me engano, foi contra o Atlético e foi contra o Fluminense. Sim. E mais nada. Vasco perdeu, Flamengo perdeu, Santos agora perdeu, teve empate com Goiás. Então assim, o Grêmio vem perdendo. Beleza, posse de bola não quer contar, né? Tipo, pro resultado final. Tanto que a gente vê muitos times com posse de bola menor do que times que perdem, né? Os times vencedores estão com menos posse de bola. Então não tem como levar muito no critério. Mas finalização sim, Carlos. Se tu não chuta, tu não marca. Entendeu? Tu tem menos chance de marcar do que o teu adversário. Tu tá dando mais chance do teu adversário marcar do que nós, entendeu? De marcar.
Então, cara, entre Bahia e agora contra o Santos, o Grêmio só chutou mais contra o Vasco. É realmente muito complicado, né? Eu acho que isso tem muito a ver com a fase do Soares que ele não vem marcando, né? Porque ele é o principal finalizador do time, né? Tem muito a conversa de que a bola não chega também com qualidade para ele finalizar, mas quando tem chego, ele não tem feito os gols. Ele perdeu o gol contra o próprio Vasco, de chutar e o goleiro defender. Contra o Flamengo a mesma coisa. No jogo de volta ele chutou uma ou duas vezes que o goleiro do Flamengo também defendeu. Então, assim, ele tá tendo chances. É óbvio que os zagueiros estão cada vez mais, né, espertos das movimentações que ele faz, né, do toque de bola que ele tem, de sair da área para dar espaço para outro jogador infiltrar. Os jogadores, os treinadores estão cada vez mais espertos em relação a isso. Todo mundo sabe da qualidade que ele tem. Então, ele é o foco principal. Quando a bola chega nele, vai ter sempre alguém em cima, já vai ter alguém na cobertura, porque ele atrai muita atenção. E quando daí tem a troca de esquema, que o Grêmio já caiu de rendimento só pelo fato de ter trocado de esquema. E se tu não finaliza, cara, a chance de tu perder o jogo ou de tu não ganhar é muito maior. Eu acho que passa muito sim pela fase do Soares, porque ele é o principal ali, né, finalizador do time, a referência técnica. Então eu acho que o Grêmio tem que buscar aí novas maneiras, né, de começar a jogar bem de novo. Não quer trocar o esquema? Ok, vamos trocar as peças. Ah, vamos tirar o Bitelo, vamos botar o Iturbe. Ah, vamos testar o João Pedro Galvão e o Soares na frente e tirar o Ferreira. Cara, assim, ó, o Grêmio tem jogadores, agora não pode dizer que não tem jogador pelo lado, porque tem. Veio o jogador pro meio de campo. O Luan até agora também tem jogado muito pouco. Porque ele tá voltando também, né, a aprimorar a parte física, Mas ele enfim. tá fazendo bons treinamentos, né? Tá pelo que fazendo tão bons falando, treinamentos. Assim como o YouTube também tá fazendo. Então eu acho que assim, o Grêmio tem peças de reposição. A gente não pode ficar pensando assim, ah, meu Deus, se eu tirar o Ferreira, se eu tirar o Bitelo, o time vai cair demais. Cara, o Bitelo é um jogador que assim, o rendimento dele tem despencado. O jogo do Fluminense foi onde ele fez o gol, que ele jogou um pouco melhor. Mas os outros jogos, ele jogou bem só contra o Fluminense. Exato. Sabe? Ele vem muito E porque mal. ele fez o gol que o Soares praticamente deu o gol pra ele, né? Sim. Ele entrou cara a cara com o goleiro sem marcação nenhuma. Mas assim, fora esse jogo, ele tá jogando muito mal. Então não é errado. Pô, o Iturbe é da mesma posição dele. O cara tá destruído nos treinos. Por que ele não ganha mais oportunidade? Daí no último jogo ele colocou o Galdino, que tava voltando de lesão, sabe? Daí a gente fica pensando, pô, o Renato também não vai dizer que ele também tem culpa em tudo, Não, todos e é esses o jogos, último, o Iturbe é o sabe? último da fila. Então, Imagina. assim, o Grêmio tem peças, elas, claro, não estão daqui a pouco 100%, alguém tá voltando de lesão, enfim, mas assim, cara, tem peças, tem que colocar os caras pra jogar. Só vai descobrir se o cara é bom ou não, botando ele pra jogar, sabe? Então, o Grêmio tem que melhorar, tá devendo uma atuação boa, né? O último jogo bom que o Grêmio fez, cara, eu não me recordo, daquele de encher os olhos assim, cara, talvez contra o Botafogo e o Grêmio perdeu. O Fluminense jogou só pro gasto, fez 2-1. O Fluminense empatou e o jogador estava impedido. Então, assim, poderia ter sido empate. E se ele dá aquele pênalti no final do jogo também, que pra mim foi Também pênalti, era outra condição, né? também ia ser mais um empate. Então o Grêmio tá devendo, tem que melhorar. O esquema pode contar muito para esse, né, declínio aí do time do Grêmio. E os jogadores também não estão rendendo, né? O Ferreira é bom no contra um, mas a finalização ele não é bom. Tu pode ver que ele faz um monte de jogada, mas gol que é bom, não faz nada. O Bitelo tá mal, o Soares tá mal. Cristaldo também teve um tempo que tava machucado, agora ele tá voltando, ele fez até o gol contra o Santos. Então assim, o Grêmio precisa se reabilitar. Ainda tá numa fase ali, né, de tabela, numa posição de tabela que ele tá confortável, vamos dizer assim, não tá, né, tá ali entre quinto, sexto, tá ainda pegando ali uma fase pré de Libertadores, que eu acho que é mais ou menos aonde o Grêmio vai ficar no campeonato. Mas como agora só tem essa competição, assim como os outros times também tem, né? Mas ele tem que pensar só no Campeonato Brasileiro, então eu acho que ele pode chegar mais longe do que ele tá hoje. Mas assim, cara, eu acho que a régua do Grêmio é mais ou menos essa, ficar ali entre quinto e sexto no campeonato. Vamos trocar de uniforme e vamos colocar agora o manto colorado, porque a gente tem 2 jogos para falar. Primeiro deles, da derrota contra o Fortaleza, né, no último domingo, no último sábado. Jogou sábado.
né? Jogou sábado no Beira-Rio, acabou perdendo com a lei do ex, Thiago Eu Galhardo, falei que de ele ia pênalti. fazer o gol E no tu falou Inter. mesmo, né? Tu falou mesmo. Eu vou te ouvir mais. Eu E, falei que o Inter ia ganhar, né? e aí... Houve, é mas não verdade, houve tanto. Houve, mas mais só ou a menos. metade. E a grande vitória, né? Pra mim, o Puxa melhor vida. jogo do ano do Internacional. Pra mim era o River até então, cara, mas esse jogo, pra mim, do Inter contra o Bolívar lá na altitude, depois a gente vai comentar mais, né, destrinchar a respeito, mas pra mim o melhor jogo do ano. Mas vamos já então linkar esses dois jogos, porque o Internacional foi a campo contra o Fortaleza no sábado e acabou perdendo o gol de Thiago Galhardo, mas o Internacional, né, vamos falar de um jeito dinizismo, jogou como nunca e perdeu como sempre. Porque o Inter teve muita posse de bola, teve muita finalização, teve muito escanteio, teve muitos passes, teve quase 800 passes, com eficácia aí muito alta. O Inter jogou muito, fez tudo que tinha pra fazer, menos o gol, Carlos. É, assim, o que mais me incomodou nesse jogo do Inter contra o Fortaleza foi o fato de o Kudê poupar muita gente nesse jogo aí. Eu acho que ele, não sei se menosprezou o adversário ou, né, quis focar realmente na Libertadores, mas assim, cara, o Inter não tá numa posição de tabela de se dar ao luxo de ficar preservando os jogadores. Ok, esse jogo, né, da terça, os atletas se desgastaram muito. Aí, por esse fato, eu até entendo de poupar contra o Flamengo. Mas antes, É. não poderia ter poupado tanta gente. Por exemplo, vamos partir. O Johnny, por que não jogou? Cara, Entendeu? assim, ó, tem Porra, vários nomes que tu é pode um guri pontuar, sabe? O guri tem a nossa idade, meu. Pelo amor de Deus, 24, 20, não menos, ele tem, 21, porque acho ele que ele tem. tem. É, exato, porque Acho ele que vai ele tem até pra 21. pré-olímpica agora. Isso. Imagina, um guri de 21 anos não Então, pode assim, jogar um jogo antes. O Kudê poupou muitos jogadores, colocou mais uma vez o Depena de lateral esquerdo, que eu acho que a torcida do Inter não quer nem ver ele pintado de ouro, porque é ele que faz o pênalti no Marinho. Então, assim, ele já não tá jogando bem na Cara, ele posição jogou dele. muito mal, né? E daí tu vai improvisar Isso aí. o cara de lateral, sabe? É pra queimar o jogador mesmo, parece. Meu, por que não colocou o Igor Gomes de lateral esquerdo? Se ele é lateral direito, ele pode muito bem inverter, entendeu? Mas muito mais, ele vai ter muito mais o refino da posição do que o Depena. Então, realmente, eu acho que ele teve... A equipe foi bem, mas o técnico em si teve alguns erros, principalmente, né, no time que ele colocou a campo. Eu acho que ele não precisava ter poupado tantos jogadores assim, porque, pô, cara, jogando em casa, começa com o que tem de melhor. Ah, tá 0-0, beleza, aí tu vai trocando pontualmente o time, mas começa com o que tu tem de melhor. Porque daqui a pouco tu começa com os melhores, tu faz ali 2-0, aí tu pode, agora eu vou poupar o Alan Patrick, que é um jogador que se desgasta muito, agora eu posso tirar aqui sei lá, o Wanderson e colocar o Pedro Henrique, que não vai mudar tanto assim, mas começa com o que tem de melhor. Então, assim, o Kudê eu acho que tá menosprezando muito o Campeonato Brasileiro. O Inter não tá numa posição né, de se dar o luxo de ficar preservando tanto assim. E o que foi noticiado é que contra o Flamengo ele também vai botar time praticamente reserva. Sim. Então, assim, cara, eu acho que o Inter tinha que fazer o contrário. Tinha que colocar o máximo de jogadores, claro, que tiver bem fisicamente, contra o Flamengo, porque, cara, convenhamos, contra o Bolívar a fatura já tá praticamente liquidada. O jogo muito mais difícil é o do final de semana, sabe? O Inter vai, né, poupar ali, vai botar Maurício, vai colocar, né, o Bruno Henrique, que não é um time ruim, mas não é o time titular que vem jogando. Então eu acho que o Inter vai, né, muito enfraquecido para esse jogo do Fortaleza, assim como vai contra o Flamengo. Então daí tu imagina, se já foi difícil em casa contra o Fortaleza, como que não vai ser fora contra o Flamengo, que agora só tem a Copa do Brasil para ele jogar, que é mais pra frente. Então, cara, o Inter tá vacilando no Campeonato Brasileiro. Claro que ele não contava com essa derrota pro Fortaleza em casa, mas, cara, a gente sabe que o Fortaleza é um bom time, é bem treinado, tem peças interessantes. Não, o Vojvoda Cara, é muito inteligente, né, meu? Pô, é um baita Pra treinador, mim, é um dos baita. melhores que tem no Brasil. Concordo contigo. Sabe? Concordo Assim, ó, contigo. pra mim é top 5 mais fácil. Certo. Tranquilamente. Então ele veio aqui, fez o gol cedo e depois foi só, né, marcando, anulando os pontos fortes do Inter e saindo no contra-ataque quando conseguia, enfim, e foi ali cozinhando o jogo, foi levando e conseguiu vencer.
deixou o Inter numa situação ruim, né? Cada vez mais ruim, na verdade. E a derrota do Grêmio pro Santos também prejudicou o Inter, porque ele Sim. também encostou, né? A diferença era de 6 pontos antes, agora é só de 3 pro primeiro fora da zona. Então, assim, cara, o Inter tem que se cuidar. Ganhar do Flamengo lá com o time alternativo não vai ser fácil. É claro que não é impossível, mas vai ser muito difícil. Eles vão vir com o que tem de melhor. E o Inter tem que ficar ligado no Campeonato Brasileiro. Não jogou mal contra o Fortaleza, mas o Fortaleza é um bom time. Saiu ganhando. Depois se impôs também no jogo. Não deixou o Inter ter tantas chances claras. O Inter tocou a bola de um lado para o outro, teve finalizações, mas nenhuma com aquele, sabe, aquelas grandes chances de perigo. Sabe, o goleiro fez um milagre, o cara salvou em cima da linha. O Inter chutou a maioria dos chutes a gol. A maioria das finalizações não foram a gol. Isso aí. Foram chutes pra fora. Exato. Então não teve muita chance. A ponto, né, que nem tu tá falando agora. A ponto de sujar o uniforme do goleiro. Sim. Não teve, entendeu? Teve uma bola na trave, se eu não me engano, que aconteceu em um momento. Ou uma bola que raspou a trave, mas eu acho que foi o lance mais perigoso do Internacional. O Inter não teve tanto poder ofensivo, né? Então, acho que o sinal laranja já tem que ficar ligado, porque se perder pro Flamengo, né, e a turma de baixo ali vencer, cara, a distância ali pra quem tá pro primeiro, né, da zona de rebaixamento hoje é de 3 pontos. Claro que o Santos pega o Atlético essa rodada fora, que é muito difícil, o Vasco pega o Palmeiras fora, que também é muito difícil. Então, assim, a rodada até não é tão ruim pro Inter, visando ali os adversários de quem tá ali perto da zona dele na tabela. Mas, pô, inventa o Santos de vencer lá, o Vasco lá consegue um empate contra o Palmeiras. Cara, a gente sabe que o Brasileirão tudo pode acontecer. Sim. Então, assim, o Inter tem que abrir o olho, tá numa situação perigosa já na tabela ali, e não pode ficar se dando ao luxo de preservar jogador pra focar na Libertadores, porque o Brasileirão, cara, né, a gente sabe que time grande chega nessa fase ali de 14º, 13º, 15º, a pressão começa a aumentar cada vez mais. Não, e ele é traiçoeiro, né? Brasileirão é traiçoeiro. Né? Não tem jogo fácil. Jogo de campeonato de pontos corridos é traiçoeiro demais. Então tem que tomar muito cuidado, porque assim, ano que vem o Resenha Esportiva vai continuar e eu não quero estar com o Internacional na Série B. Deus o livre. Né? Com o Atlético Goianiense lá e companhia. Louco. Então assim, por favor, né, Inter? Então assim, tem 2 competições. O Kudê fala, o time não está preparado para 2 competições. Até concordo. Mas poupar todo mundo para ganhar um título, se não ganha. Beleza? Daí já vai estar lá embaixo. Aí vai estar lá embaixo na 16ª, 17ª colocação e não ganhou. Aí vai ter que estar recuperando jogos muito complicados. Porque a gente vai ter jogos, né, que o Internacional já desperdiçou contra o Corinthians, contra o Cuiabá, contra o Fortaleza agora, se bem que o Fortaleza já foi retorno, né? O Inter já jogou. Mas esses jogos, Atlético Paranaense, que o Internacional acabou perdendo em casa. Principalmente em casa, né? Tu perder em casa e depois você vai ter que ganhar de um Corinthians fora ou de um Cuiabá fora, que é muito difícil jogar contra fora. Que é difícil. Cara, assim, ó, é muito jogo complicado. Então aí a gente até os jogos contra os times mais fracos em casa já é complicado. Sim. O Inter, né, ganhou do Vasco, mas o Vasco teve bola na trave, né? Teve contra o Bahia também, o Tassiano errar aquele gol embaixo da goleira contra o Inter. Então, assim, o Inter tem que abrir o olho, principalmente nos jogos em casa, tem que fazer o dever de casa e tentar ali roubar algum ponto fora. Porque, assim, cara, fora de casa contra os times grandes, os jogos são, né, cada vez mais difíceis. É isso aí, não. E outra, eu gosto de pensar do Campeonato Brasileiro que são 180 minutos, assim como qualquer outra competição. Porque tem ida e volta. Então é tu pensar que, tipo, tu perdeu os primeiros 90 minutos na tua casa. E tu vai ter que virar esse jogo fora de casa, entendeu? Porque tu precisa recuperar os pontos, entendeu? Então, tipo, o Inter tá muito complicado, né? Se o Internacional tivesse na 10ª colocação, Carlos, tivesse dado uma arrancada, aí eu até concordaria sobre isso, entendeu? Tipo, não, tá certo, Inter. Porra, poupa todo mundo que tem, vai ganhar a Libertadores, seja feliz, termina na 12ª colocação e tamo nem aí, entendeu? Mas agora não, meu. Não, inventa de perder os 3 próximos jogos, já tá na zona de rebaixamento. Já tá na zona de rebaixamento e podendo estar
jogando a semifinal da Libertadores. Olha que É uma coisa disparidade. que não faz nenhum sentido. Não faz né? nenhum sentido um campeão da Libertadores ser rebaixado pra Série B. Não faz sentido nenhum, mas essa é a campanha que o Internacional tá tendo. Tá tendo campanha de rebaixado. Mas assim, ele tá. É isso realmente que ele tá cultivando. Porque tu joga tudo que tu sabe na Libertadores, os jogadores se redobrando em campo, se desdobrando em campo, e daí no brasileiro tu poupa, daí tu bota um time que daqui a pouco não tá muito acostumado a E um time jogar. desentrosado, cara. Sabe? Exato. Então, assim, o Kudê, ele tá realmente plantando isso aí, Isso sabe? De se desligar do Brasileirão, né? E botar, apostar todas as fichas dele realmente na Libertadores. Só que assim, cara, Libertadores, tu faz um jogo mal, sei lá, passou de fase, pegou o Fluminense. Cara, o Fluminense é time suicida. Tu pode tocar 5-0 neles, como eles podem te tocar 3-0 na tua casa. Verdade. Sabe? Então, assim, cara, Libertadores é claro que mata-mata é outra competição, não é igual pontos corridos. Tu tem que estar concentrado ali pra aquele jogo, montar uma estratégia pra um jogo só, e tu não pode vacilar em casa, né? Tu vacilou em casa, cara, que nem o Bolívar fez essa contra o Inter, já era. Casa caiu. Não perdeu acho que um jogo ou dois no ano inteiro, há 30 jogos fazia gol, o Inter foi lá, montou uma estratégia, saiu, marcou os caras um pouco mais em cima, algo que eles não estavam acostumados, colocou um esquema tático diferente, colocou 3 zagueiros, os laterais marcando a principal jogada deles, que é aquela jogada de linha de fundo e de cruzar a bola na área, perderam em casa. Acabou a Libertadores pra ele. Tanto que eles tiveram só... Aí já vamos entrar no jogo. Vamos falar um pouco do brasileiro, vamos falar mais da Libertadores. De coisa boa. Daí depois a gente fica xingando o Kudê, Isso. que ele poupa. É. A gente não tá falando nada do brasileiro pra ir pra Libertadores. Nós isso estamos aí. igual ele. Parabéns. Mas beleza. Mas daí a gente vai pro jogo de Inter e Bolívar, porque foi um jogo muito legal de ver. Nossa. Muito pela postura que Demais. o Inter teve. E isso daí que tu comentou, eu quero linkar agora. Que a principal arma do Bolívar é a bola aérea. E só tiveram em escanteio. Exato. O Bolívar, acho que... eu não quero... Acho que teve 15 mentir, escanteios. mas teve mais de 10. No Certo. primeiro tempo, acho que teve mais Isso aí, 10. isso aí, né? Teve 15, acho que foi 15-2, se eu não me engano. Exato. Parece que o Internacional teve 2 escanteios. O Inter não teve quase nada de... Na verdade, não teve quase nada de nada, né? Não teve nada de posse de bola, não teve nada de escanteio, nada de finalização. Um chute a gol que foi do Ener Valencia. A gol. E deu. E 1-0 Inter. E teve aquela Entendeu? bola que ele adiantou que ele não conseguiu buscar. Que Que não daí se o conseguiu Inter buscar. faz aquele gol ali, daí E é liquida, né? impressionante que a bola não para, né? Não para. Porque ele... Cara, no Beira-Rio, a grama segura. Entendeu? E eles Ela vão ter vai, muita dificuldade segura- aqui por causa disso, né? Porque Ah, eles não, com também não certeza. estão acostumados a jogar num gramado assim. Sim. Mas só que aquela bola que o Ener Valencia faz no Beira-Rio, Ah, ele sim. alcançaria. Sim. Meu, lá não para a bola, meu. Parece que o campo tá inclinado. Não para a bola e não parava de correr. Ah, que loucura que é jogar lá, meu. Ah, que altitude, né? Mas, voltando, né, a respeito. A única bola que o Bolívar tinha é bola aérea. A grande arma deles, e o Internacional conseguiu anular essa subida que tu tá muito Sim. bem falando, e só teve em escanteios. Só teve 15 oportunidades a gol, né? Se tu parar pra pensar. Chute de fora da área, que a gente tava comentando também. Cuidado com a bola chutada de fora da área, porque a bola vai mais rápido. A gente Sim. tava até comentando agora aqui, né? A bola que o Ener Valencia, ele não conseguiu buscar, porque o chute realmente vai mais rápido. O Bolívar chutou quantas vezes? Olha, A cara, eu bola. lembro daquela 3. que do segundo tempo, que o jogador chuta, que ela dá uma desviada, que o Rocher pega Que o com Rocher o vai meio braço. de manchete, não é? Isso. Que vai meio de manchete pra tirar. Daí teve aquela que desvia, que foi no primeiro tempo, logo no começo, que ele Isso. faz aquele Um milagre. milagre. Mas, cara, assim, fora isso, Mas só que teve uma também no primeiro tempo que o jogador chuta, que desvia em alguém do Inter, e o Rocher também faz uma defesa de no canto. primeiro tempo. Uhum. Mas, cara, assim, fora isso, foi tudo... Mas não teve muita oportunidade, porque é bem isso aí que tá falando. A estratégia de Eduardo Cudê foi muito competente, cara. E eu gostei desse esquema do Inter, velho. Se o Inter jogar assim contra o Flamengo, O Inter seria também legal. tem boas peças pra jogar no esquema com Do 3-5-2. 3-5-2, né? Com Sim, certeza. eu vi o jogo e Até pensei, eu meu, acho que tem eu não como. lembro se a gente comentou em algum episódio, mas assim, cara, pô, tu pode daqui a pouco recuar o René pra ser o terceiro zagueiro, Sim. porque ele defende bem, o Vitão tem um Melhor em bom campo, passe. viu? Melhor em campo. René melhor em campo, nesse contra o Bolívar.
Eu gostei do Rocher, gostei muito do Alan Patrick. Pra mim, o Muito Alan do Patrick o Alan foi. Patrick jogou muito bem. Pra mim, o Alan Patrick eu acho que foi o melhor. Pode crer. Mas o René jogou muito. O Valência, né, pelo gol e pelo empenho dele. O Johnny jogou muito bem de novo. Achei que o Busto também jogou Cara, bem. eu só achei ele lerdo, tá? Cara, Ninguém comentou isso. Todo mundo falou um jogo brilhante do Johnny. não, eu achei que ele foi bem. lerdo. Eu achei ele melhor contra o River. Mas Sim. eu achei que ele jogou bem. É porque assim, cara, ali na posição dele também não pode se desgastar tanto. Porque se ele falhar ali, cara, depois só tem a zaga, É, isso. né? O jogador ganha dele na velocidade, ou daqui a pouco ele tá mais desgastado, cara, já era. Aí vai sair na cara do goleiro. Então daqui a pouco ele sabia que ele tinha que se poupar. Que ele não podia também estar dando muito bote, que ele tinha que segurar um pouco mais, sair só na boa. Cara, assim, a estratégia do Inter foi perfeita. Foi. No final do primeiro tempo eu fiquei um pouco preocupado porque ele se desgastou demais, porque ele tava avançando muito as linhas, achei que ele ia esperar mais ainda até. Mas é aquilo também, se tu espera muito, né, pô, tu marca antes do meio de campo, tu também não vai ter força pra te sair no contra-ataque, verdade, sabe? verdade. Então o Inter fez uma marcação ali com a linha de 5, É que os o Inter três zagueiros. foi reduzindo um pouco mais Sim, o campo, né? Foi exato. reduzindo um pouco mais. Ele isso. pensou, pô, agora a gente pode avançar um pouco. Mas também, claro, era uma marcação intermediária. Muito. Teve poucas vezes, eu acho, durante o jogo que o Inter avançou bastante a linha, assim, de querer marcar os caras lá em cima. Porque, assim, cara, vamos lá, o time deles não tem tanta qualidade no toque de bola. Então o Cudê também pensou, cara, uma hora ou outra eu vou ter que dar uma espetada lá. Porque se eu roubar uma bola e eu estiver já perto do gol deles, pô, eu tenho Valência no contra um, cara. Um abraço. Né? Esses zagueiros deles ali, esquece, né? Daí, justamente no lance assim, o Inter rouba uma bola, acha o Alan Patrick completamente livre e ele só serve o Valência, né? Que ganha na velocidade do zagueiro, bate cruzado no goleiro, nem se mexe, nem faz menção Nada. de ir na bola. E o Inter faz o gol e depois ali, cara, ele seguiu na mesma estratégia, né? Marcando só na boa. Eu até achei que no primeiro tempo eles poderiam ter se desgastado demais e que daí no segundo tempo o Bolívar poderia se impor e virar o jogo, enfim. Mas assim, cara, abusaram da bola aérea, queriam só jogar a bola para dentro da área, acharam que ia ganhar desse jeito, de qualquer jeito, que eles iam ganhar de qualquer jeito. E assim, cara, o Inter com os três zagueiros se portou muito bem. Os laterais, René marcando, Bustos também. Depois o Igor Gomes, né, entrou no segundo tempo, também foi bem. Então, assim, a estratégia perfeita do Cudê. Trouxe a classificação, tá com, né, uma mão e meia já na classificação. É só um milagre pro Bolívar reverter essa vantagem aqui. É só não se descuidar, né? É, cara, só mas não- assim, não- a vantagem não é ir muito de salto grande. alto. É muito grande, sabe? Então, Sim. assim, a É, chance com que eles certeza. tinham era de, assim, ó, meter uns 2 gols de diferença em casa. É. Pô, perderam em casa pra reverter aqui, cara. Vai E ser já muito difícil. lotado, né? Já Muito. não tem mais ingresso. Já venderam todos os ingressos. Eu não cheguei a ver, mas eu vi uns comentários depois que o presidente falou que não sabia se ia 3 ou 4-0 pro Bolívar em casa. É, não foi bem assim, né, o resultado, né? Parece que não foi 3-0 pro Bolívar. A gente tem um esquema do Cudê, que é né, o jeito Cudê de jogar bola. Que é com o Alan Patrick um pouco mais de segundo atacante, colado no centroavante, que daí a referência é o Ener Valencia hoje. E dá pra ver que ele não se adapta tanto. E esse jogo, né, a gente tava comentando a respeito do Alan Patrick, relembrou os tempos, né, de Alan Patrick, naquela imponência que ele tem até hoje, mas do jeito dele de jogar, porque ele é muito mais pifador, né? Ele é um Ganso, ele é um Douglas em 2017, né, Sim. no Grêmio. Ele é jogador mais pifador, ele não é um jogador, né, muito atacante, ele é um jogador muito de contenção de bola. De passe, de achar o companheiro. Exato. E o Cudê ainda fala a respeito do Alan Patrick, que ele é representativo e que ele consegue segurar a bola quando tem que segurar. Isso daí é importante às vezes, porque ele não precisa só correr, né? Corre, vai correr, vai trocar passe. Não, às vezes é bom ter um jogador que, não, segura, deixa comigo, vamos olhar o jogo, vamos ver pra quem que eu posso passar, pra quem que eu posso, né, enfiar a bola, enfim. Então assim, o Alan Patrick deveria seguir jogando dessa maneira. Porque contra o Flamengo, e o ruim, né, que eu queria comentar contigo, porque é muito parpada de fazer gol no Inter. Porque o técnico propositivo vai sempre ganhar do Cudê. O Vojvoda. O Vojvoda ganhou por quê?
Porque ele sabe o jeito propositivo de jogar bola. E ele sabe marcar. O Sampaoli também é assim. O Sampaoli ele não é tão propositivo quanto o Vojvoda, quanto o Diniz, coisa do tipo. Mas só que ele vem de uma escola europeia, entendeu? Então ele sabe muito bem marcar times ofensivos, tá? Então vai ser muito barbado de fazer gol no Inter se o Kudê jogar da maneira que tá jogando, entendeu? Eu acho que o Inter poderia pensar um pouquinho, não, olha só, deu tão bem, encaixou tão certinho contra o Bolívar, por que não tentar contra o Flamengo? Porque daí a gente tem, né, os 3 zagueiros, pra mim o Nico jogou muito bem, o Mercado, uma partida exuberante também, o Mercado contestadíssimo, e jogou bem contra o River, e jogou bem contra o Bolívar. Então assim, e ter o Alan Patrick como meu pifador, sabe? Eu acho que o Internacional ganha muito mais, Carlos. Não sei se concorda comigo, mas o Inter cresce muito quando tem o Alan Patrick de meia e não como segundo atacante. Sim, eu acho que um esquema tentando pegar ali os últimos, né, esquemas que o Grêmio teve com 3 zagueiros tentando, né, passar agora para a equipe do Inter. Vamos lá, o Rocher no gol, tá? Bustos na ala. Aí tu pode botar Vitão, Mercado e né, o René eu acho que ele não é tão bom ofensivamente, eu acho que o negócio dele é mais defender. Uhum. Se tu colocasse aí de terceiro zagueiro, eu acho que ele ia assim, ó, ser um dos melhores zagueiros jogando nessa posição. Claro que daí faltaria daqui a pouco um lateral, não sei se o Tauan Lara, né, conseguiria, né, fazer esse corredor, mas ele também é muito mais ofensivo do que defensivo. Tu poderia daqui a pouco tentar colocar ali um Wanderson, um Depena, né? Faltaria talvez esse jogador para jogar naquele corredor ali, mas tu pode colocar o Nico Hernandes e colocar o René também. Aí tu pode botar ali 2 volantes, Arangues e Johnny, né? Que é o que vem jogando. E depois, cara, o Inter tem um monte de opção para essas outras 3 vagas. Claro que a referência vai ser o Valência, o Alan Patrick e esse outro jogador, cara, pode ser o Pedro Henrique. Eu gostaria muito de ver daí jogando nesse esquema o Maurício, Claro. né? Tu tem daí o Wanderson se precisar, ele pode daqui a pouco jogar aberto pelo lado, ficando um pouco mais, liberando mais o Bustos. Então assim, tu tem muitas variações com os próprios jogadores, né, nesse esquema tático. Ah, beleza, agora eu tenho que soltar o time um pouco mais, vou liberar mais aqui o Tauan Lara, o Bustos pode fechar como o quarto zagueiro, daí tu pode trazer daí o Nico Hernandes pra lateral, porque ele também sabe jogar de lateral. Então, assim, tu ganha muitas variações com o mesmo time. Uhum. Então, assim, tu tem o Arangues que pode jogar muito mais solto, chegando muito mais na frente. O Alan Patrick vai jogar ali perto do Maurício, que é muito inteligente. Alan Patrick e Valência, né, tocando bola que nem o Bitelo, o Cristaldo e o Soares fazem no Grêmio, triangulação, Valência tem esse escape de velocidade, então tu pode enfiar uma bola, os laterais também vão jogar soltos. Então assim, cara, esse mesmo esquema que o Grêmio jogava, eu acho que se adapta perfeitamente também no time do Inter. Porque o Vitão sabe jogar muito bem com os pés, tu pode recuar o René para essa função, tu tem o Mercado que pode jogar como líbero, né? Tu ainda tem o Nico Hernandes que também sabe jogar bem com os pés. Então assim, cara, tu ganha muitas opções nesse esquema tático com as peças que o Inter tem também. Mas é claro, vai muito da metodologia do Kudê. Eu acho que é muito mais difícil ainda pro Kudê utilizar um esquema desse fora da altitude. Mas, cara, como deu certo e foi contra um time que em casa é muito forte e tem, claro, né, o fator altitude muito presente, que um jogo contra o próprio Flamengo, fora de casa, que vai ser um jogo difícil também, que ele sabe que o Flamengo vai pra cima, que o São Paulo ele gosta de ficar com a bola, de trabalhar, de procurar os espaços. Cara, põe 3 zagueiros também, né? Deixa os 2 laterais um pouco mais presos, solta daqui a pouco um pouco mais ali os volantes, e quem jogar na frente, Alan Patrick, Maurício, Pedro Henrique, Wanderson, Luiz Adriano, não fica com tanta responsabilidade para marcar. O resto do time vai fazer essa proteção ali para a defesa. Então eu acho que o Inter poderia também pensar nesse esquema aí, porque peças para jogar nesse esquema aí com certeza tem. Sábado, o Internacional vai ao Rio de Janeiro jogar contra o Flamengo, 6h30 da noite. E a gente vai falar aqui o provável Inter e o provável Flamengo. Que a princípio o time vai totalmente reserva. E aí é um perigo, né, Carlos? Perigo gigante. O Carlos está aqui procurando para nós o provável Inter e o provável Flamengo pra gente comentar e também trazer os palpites.
E obviamente a gente quer o seu palpite. Então deixa o seu palpite aí. O Internacional vai ganhar de quanto? Flamengo vai ganhar de quanto? Comente aqui também, deixe o seu comentário para Grêmio e Cruzeiro. Também a gente vai passar, né? Provável Grêmio, provável Cruzeiro, para a gente debater aqui a respeito, porque é bom a gente comentar sobre isso, né? A gente vê o provável dos dois times, né? Porque a gente sempre tem na cabeça que vem o melhor, né? Sim. Mas não. Então, a gente vai ver o provável e a partir do provável a gente vai dar o nosso palpite. Então, o provável Inter, tá? Kehler no gol. Cara, pra mim, assim, poupar o goleiro é complicado. Mas vamos lá. O Malho na lateral direita, que né, a gente tem ainda que ver como que joga esse jogador, porque ele teve poucas participações até agora. Igor Gomes, Nico Hernandes e Depena de lateral mais uma vez, que eu acho que é um risco, né, gigantesco. Gabriel. Que aquele lado dele joga o Wesley e joga Vai jogar o Everton Ribeiro Isso, ou acho que Everton nesse Ribeiro. jogo vai ser o Luiz Araújo. Luiz Araújo, pior ainda, né? Gabriel, Matheus Dias, Bruno Henrique, Maurício, Pedro Henrique e Luiz Adriano. É um time ruim? Longe disso. Não é. Longe disso. Né? Bruno Henrique e Maurício poderiam ser titular tranquilamente no time do Inter. Mas assim, tu pega toda a equipe, tu vê que ela tá, né, mais enfraquecida do que o time titular, né? Óbvio. Mas, pô, o Gabriel é um jogador que precisa aí, daqui a pouco, retomar uma boa fase para disputar posição com o Johnny, que hoje está muito bem. O Luiz Adriano é reserva imediato ali, mas principalmente do meio para frente eu acho que não é um time tão desprezível assim do Inter. A zaga ali eu acho que tem, né, o Nico Hernandes é um jogador que é muito irregular, Depena de lateral esquerdo nem se fala, e o Kehler, pô, saiu do time titular ali, os colorados não queriam ver ele nem pintado. Saiu chutado, né? Quase. Daí depois que até quando o John assume, né, o pessoal não queria, daí menos ainda ver ele em campo. E o time do Flamengo, eu dei uma olhada até antes de vir, mas deve ter no gol o Matheus Cunha, que é o titular, né, da posição, com o Jorge Sampaoli. Trouxeram até o Rossi do Boca Juniors, ele nem estreou ainda. Então, o Flamengo tem 3 bons goleiros falando nisso, né? Talvez o Matheus Cunha seja aí o menos experiente, é o que tem jogado, porque ele é muito bom com os pés. O Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e na esquerda o Ayrton Lucas, que né, é uma zaga aí praticamente titular, né, com o que tem de melhor. Pulgar, Thiago Maia, deve ser esses dois volantes. Arrascaeta, Bruno Henrique, deve jogar o Luiz Araújo e na frente o Gabigol, né? O Flamengo vai praticamente com o que tem de melhor. Então assim, o Inter precisa ter muito cuidado nesse jogo. Como vai com o time alternativo, né? A tendência é que espere um pouco mais a equipe do Flamengo para tentar jogar daqui a pouco no contra-ataque, né? O Pedro Henrique vai ser um escape de velocidade, o Maurício também. Então, o Inter tem que ter cuidado. Vai ser um jogo muito difícil lá pro Inter. Olha, se voltar com qualquer ponto de lá, eu acho que é vantagem pro time do Inter. Quanto? Cara, 2-0 pro Flamengo. 2-0 pro Flamengo. Pra mim, 2-1 Flamengo. Pra mim, o Inter não tem chance contra o Flamengo, ainda mais se provar o Flamengo que tu falou. 4-2-2-2, bem postadinho. Com o Bruno Henrique, Luiz Araújo e o Gabigol. É muito difícil que o Inter consiga trazer pelo menos um ponto. Se trouxer, ótimo. Ótimo, perfeito. Mas eu não acredito muito. E vamos para o Grêmio e Cruzeiro. Esse jogo, sim. Esse jogo vai estar tri. E qual é o provável? Provável Grêmio. Qual seria? Vamos passar aqui primeiro a lista de relacionados, tá? Para a partida. Então os goleiros são o Kaique, o Grando e o Felipe Scheibe. Os laterais João Pedro, Wesley Costa, Cuiabano e Fábio. Zagueiros Bruno Alves, Bruno Vini, Gustavo Martins, Jeromel, Rodrigo Eli e Kahneman. Os volantes Carbajo, PP, Ronald e Vila Sante. Bitelo, Cristaldo, Natan e Luan, os meias. E no ataque André Henrique, Everton Galdino, Ferreira e Turbi, João Pedro Galvão, Lucas Bessosi e Luiz Soares. A escalação ainda tem ali algumas dúvidas, mas a tendência é de que o Kahneman possa voltar para o time titular, aí jogando ao lado do Bruno Alves ou do Rodrigo Eli. Nas laterais, o Renato confirmou na entrevista que o Cuiabano deve jogar esse jogo. A torcida vinha pedindo muito a volta dele pelas atuações muito irregulares do Reinaldo, que principalmente na marcação deixa muito a desejar.
O João Pedro deve ser o outro lateral. No meio de campo, Vila Sante e PP deve ser a dupla. O Carbajo deve né, ficar aí como opção no banco. Na frente, aquele quarteto que a gente já conhece, Bitelo, Cristaldo, Ferreira e Soares. Não deve fugir muito aí disso a escalação do time do Grêmio, talvez só ali na zaga. Não sei se o Kahneman já volta jogando como titular ou não, mas de resto a equipe do Grêmio deve ser essa para enfrentar o time do Cruzeiro. Que o provável Cruzeiro segundo o Globo Esporte, tá? Rafael Cabral, Palácios, Neres, Castan e Marlon. Matheus Jussa, que já jogou aqui no Inter. Lucas Silva, que tá jogando muita bola no Cruzeiro, tá tomando assim ó, conta do meio de campo. Sim. Felipe Machado, que também já passou aqui pelo time do Grêmio. Wesley, Arthur Gomes e Rafael Papagaio na frente. Daí tem aqui como opções talvez o Bruno Rodrigues, que é um bom jogador, e o Matheus Vital também pode pintar no time titular. Mas assim, é um Cruzeiro até bem enfraquecido, né? Não tem o Gilberto. O Bruno Rodrigues não deve começar o jogo também, assim como o Matheus Vital, que eram titulares até pouco tempo. E também não vai jogar na zaga o Oliveira, que é o titular da posição, né? Deve jogar aí Neres e Castan. Então é um time do Cruzeiro aí com alguns desfalques e o Grêmio pode se aproveitar, né, desses desfalques da equipe do Cruzeiro. Perfeito. Tá, então eu vou dar o palpite primeiro então. Muito bem. Grêmio 3, Cruzeiro 0. Esse é o meu mas palpite. Toda bem confiante no Grêmio, sim, hein, cara? Sim, sou bem confiante com o Grêmio, sim. 3-0. E ainda mais depois que o Renato, depois que deu uma entrevista no meio de semana, ele nunca perdeu. Cara, pra mim vai ser 2-1. 2-1, tá bom? Ah, mas tu tá confiante também, parceiro. Não, eu acho que vai vencer, mas não 3-0, né? Tu falou que ia ser 3-0 contra o Santos, o Grêmio perdeu, sim, né? Já tô... Verdade. Tá, 2-0 então, 2-0. Não, vamos mudar. Palpite é palpite. 3-0. Não. 3-0. Mais que 2 gols e meio e Grêmio. Na minha casa de aposta lá. Tá? Por enquanto, né? Não tô pagando. Tá? Mas mais que 2,5 sério nesse jogo aí, meu. Mais certo. que 1,5 eu acho que é certeza. Mais que 1,5. Boa, mais que 1,5, certo. 2-1 e eu 3-0. Fechou todas. Então, muito obrigado pra você que ficou até o fim aqui com a gente. Comentou também, deixou o teu like, compartilhou, te inscreveu, aquela coisa arada toda que a gente gosta. Muito obrigado pela parceria de sempre. E a gente volta na próxima semana. Mas antes, Internacional e Bolívar, quanto? 3-0 pro Inter. 3-0 Inter. Pra mim, 1-0 Inter. Ótimo. Tá bom, né? É vitória? Claro. Com certeza. Gurizada, beijo, muito obrigado. Tamo junto e até a próxima semana. Abraço. Valeu.